Está começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da Claronet. Hoje vamos conversar nessa edição com o professor Douglas Aprato Tenório, ele que é historiador e é um dos homenageados da 4ª FLI Pontal, Feira Literária do Pontal da Barra, que acontece esta semana aqui em Maceió. Vamos conversar também com James Nogueira, presidente da Caritas Arquidiocesana de Maceió. E também com Eutímio Brandão, presidente da Abrazel de Alagoas. Ele que vai nos falar sobre o 36º Encontro Nacional Abrazel, que acontece também esta semana aqui em Maceió. A gente conversa com eles daqui a pouco, após o intervalo. Hoje eu vim ver de perto a transformação que a Oral Unique está fazendo na vida de milhares de pessoas. Como foi realizar esse seu tratamento nessa clínica premium espetacular? Foi uma experiência única, né? A gente sente muita segurança em estar nesse ambiente. Você também pode e merece uma clínica completa. Faça como milhares de pessoas e venha renovar o seu sorriso aqui. Oral Unique. Você pode e merece o melhor. Sabia que Alagoas foi o primeiro estado do Norte e Nordeste a encerrar todos os lixões? Tudo isso por causa da Alagoas Ambiental. Aqui, o lixo ganha vida. O chorume vira água para plantas e peixes. Aqui, o gás metano vira energia para movimentar máquinas. Aqui, entulho vira matéria-prima para novas construções. E novos caminhos para muita gente. Viu quanta coisa dá para fazer com o lixo? Alagoas Ambiental, transformando o lixo em vida. Um futuro com consumo consciente é feito todo dia. Fique ligado nessas dicas de economia. Ligue a máquina quando atingir capacidade máxima de roupas indicadas pelo fabricante. E não se esqueça de limpar o filtro de água frequentemente. Acumule o máximo de roupas para ligar o ferro e comece a passar pelos tecidos que exigem temperaturas mais baixas. Essas mudanças fazem diferença na sua fatura e para o planeta. Equatorial, pelo futuro, todo dia. Olha quem chegou em Maceió, olha quem chegou em Maceió. É o suco Prates, direto da fruta, natural e sem açúcar. Olha quem chegou em Maceió, olha quem chegou em Maceió. É o suco Prates, direto da fruta, natural e sem açúcar. Começamos Conjuntura conversando com o professor Douglas Aprato. Ele que, além de professor, é historiador, foi secretário estadual da Educação e é uma das maiores autoridades no que se diz respeito à história aqui no estado de Alagoas. E Douglas Aprato é um dos homenageados da FLIPAR, FLI Pontal, melhor dizendo, Feira Literária do Pontal da Barra, que acontece essa semana aqui em Maceió, a partir da quarta-feira. Além do professor Douglas, também é homenageado pelo evento, homenageada a escritora Rosana Montalverne. Professor Douglas, muito obrigado pela presença. Obrigado, Flávio, por estar aqui. Obrigado aos telespectadores. É um prazer. Parabéns pelo restabelecimento. O senhor que passou. Ressuscitei. Sou um ressuscitado, susto, Flávio. É? Graças a Deus. Com a tal da Covid. Mas, enfim, estamos aqui, é o que importa realmente. Professor, gostaria de saber inicialmente qual o sentimento do senhor em ser homenageado por um evento desse porte, da Feira Literária do Pontal da Barra, uma iniciativa do nosso querido amigo Carlito Lima. Flávio, eu me sinto extremamente lisonjeado, muito feliz, evidentemente, em receber essa homenagem junto com a Rosana Montalverne, que é uma grande escritora infanto-juvenil, e acho que a generosidade do Carlito e lá da comunidade do Trapista da Barra, talvez pela trajetória de um historiador que luta sempre pela memória alagoana, que procura preservar exatamente a nossa história. Então, me sinto extremamente honrado e muito feliz com essa ideia desse gigante da cultura alagoana, que é o nosso querido Carlito Lima. Professor, além da homenagem, o senhor vai ter alguma participação no evento? Sim, no dia 31 eu vou ter
vou ser entrevistado, né, por algumas pessoas, né, e o Rodrigo Guimarães, que é o doutor, né, e o Marcos Vasconcelos, que é um grande crítico literário, uma das figuras mais proeminentes da literatura alagoana, não só aqui, mas fora daqui também, que vai falar sobre a minha obra, né? Eu tenho mais de 30 livros, Flávio, publicados. Eu tenho exatamente uma história de pesquisa no meu estado. Sempre me dediquei ao meu estado, inclusive as pessoas me questionam porque eu não fiz uma incursão nacional, mas eu sou um alagoano extremamente apaixonado pela terra, né? E eu dediquei toda a minha vida de mestre, de doutor, de pós-doutor, de professor, né, de conferencista, aqui e fora daqui, em outras unidades da federação, defendendo exatamente a nossa terra. Não um estado pequeno, um estado que tem uma demografia alta, mas é um estado extremamente pequeno, é o segundo menor do Brasil, depois de Sergipe, mas tem uma história muito rica. Então, eu decidi, eu vou voltar o meu campo de estudo em Alagoas, já para o Brasil, para a Bahia, para Pernambuco, para o Rio e São Paulo e Rio Grande do Sul. Tem muitos historiadores locais ou de outros estados que trabalham a história do Brasil. Na verdade, eu trabalho a história do Brasil vista por Alagoas, né? Então, escrevi até um dos meus últimos livros, desses mais de 30 livros que eu publiquei, a história do país dos alagoanos, né? Foram dois últimos, Maceió, que é exatamente um tributo à terra que me acolheu. Eu sou de São Miguel dos Campos, mas é aqui que eu vivi a minha vida, vim muito jovem, né, estudar no Colégio Guido, e aqui me formei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e toda a minha vida foi pautada aqui. Mas amo muito a minha terra, São Miguel dos Campos. Professor, eu sei que quem está à frente de tudo isso da programação é o Carlito Lima. Carlito Lima é esse gigante. Eu digo, Carlito, você não é o capitão, você é general e, se possível, marechal da cultura, porque o que ele faz pela cultura alagoana é uma coisa inimaginável, né? Eu acho que poucas pessoas percebem a utilidade, né, a grandeza do Carlito em fazer essas feiras. Essa é a quarta feira literária já, mas ele começou lá em Marechal Deodoro, ele já fez em outros lugares. E eu tive orgulho e tenho orgulho de ter indicado o Carlito para ser o secretário de Cultura do município de Marechal Deodoro. Eu fui convidado pelo Cristiano Mateus, né, o desembargador Gosto, que me queria muito lá, mas eu disse a ele, eu não tenho tempo. A vice-reitoria do SESMAC, a direção do SESMAC me toma muito tempo e eu preciso... Não precisa você ir lá, né? O Mateus dizia, eu gosto, disse, não, mas eu não quero, eu só abraço uma coisa quando eu dou conta por inteiro, né? Então eu quero pedir permissão a vocês para eu sugerir. Quais são os nomes que você sugere? Eu sugeri, né, entre outros nomes, o nome do Carlito. E ele disse, mas qual é o da sua preferência? É o Carlito. O Carlito, ele não é só um agitador cultural, ele é um dínamo, ele é uma máquina de trabalho em favor da cultura. Então, eu fico muito agradecido ao Carlito por essa lembrança e eu sou um admirador dele, né, pelo trabalho. Aliás, os 3 últimos livros dele são maravilhosos. Eu terminei de ler o Manguaba, né, uns 2 meses atrás, e eu estou esperando o último da trilogia que ele passa, além de todos os livros que ele fez ao longo de sua carreira literária. Então, como eu estava falando, o Carlito é quem está mais por dentro da programação. Sim. E que coisa linda ele está fazendo. Mas não é só o Carlito, a gente tem que fazer um registro que, ao lado do Carlito, ele tem a cuidade, né, a sensibilidade de congregar em torno dele uma equipe muito grande. Então, a comunidade do Pontal está reunida em torno desse projeto, né? O Pontal, que é um dos bairros mais antigos de Maceió, na verdade fazia parte do Trapiche, que era o lugar onde as escunas e as canoas e as sumacas e barcaças vinham do interior pelos rios do açúcar, pelas lagoas, trazer os seus víveres, trazer a sua produção para escoar pelo Porto de Jaraguá. Então, o Trapiche englobava também ali o Pontal. Pescadores se reuniram ali, né, e ficaram ali porque havia sempre desembarque de produtos naquela área, que é uma das mais antigas da cidade,
e ali nasceu o Pontal, uma comunidade de rendeiras, de artesãos, uma comunidade de pescadores, né? Uma comunidade linda, maravilhosa, que as pessoas que vêm a Maceió têm a obrigação ou são chamadas para ir visitar, né? Aquele trabalho artístico maravilhoso, né? Que é feito lá naquele bairro histórico e culturalmente muito rico da cidade de Maceió. Professor, aproveitando a sua condição de professor de História e escritor, como a gente já disse aqui, uma série de atividades nessa área de História, eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da participação de Alagoas no bicentenário da independência do Brasil, que está prestes a se comemorar. Flávio, é um assunto, você está me fazendo uma pergunta muito pertinente. Eu acho que está atrasado, né? Eu acho que tanto o governo do Estado como a Prefeitura, né? Como o governo federal também, estão atrasados. Tá? Todo mundo só pensa em política, nessa radicalização que tomou conta do país, e esquece de uma coisa essencial. A eleição é muito importante, nós temos exatamente que estar atento à eleição, escolher bem os nossos representantes na Câmara Federal, no Senado, no governo do Estado, mas é importante a gente ver também que nós vamos fazer exatamente 200 anos da história do Brasil, né? E já temos exatamente em 2017 a continuidade do projeto dos 200 anos de Alagoas, que foi em 2017. Mas não vejo ainda movimento significativo nesse campo. Eu acho que cabe às instituições culturais e cabe principalmente ao governo do Estado, aos órgãos governamentais, né, à Assembleia e tudo mais, às prefeituras, iniciarem, porque a gente tem que, para amar o país, temos que conhecê-lo. Então, são 200 anos de independência, são 200 anos de uma trajetória, né? Então, a conjuntura política hoje é importante, a gente exatamente está, mas eu vejo que se esquece de um essencial. Nós precisamos, ao lado das eleições, da campanha política, que vai haver muitas campanhas políticas, né? 2024 já teremos outra, 2026 teremos outra, mas os 200 anos, sim, mas os 200 anos da independência do Brasil é um só, será agora, e eu acho fundamental que esse tema esteja na cabeça, esteja na idealização dos alagoanos, que têm um papel importante para o seu Estado. Como é que o senhor explica que Alagoas, um estado tão pequeno, como o senhor próprio falou agora há pouco, é o segundo menor estado do país, um estado ainda com alto índice de analfabetismo, tenha dado tanta gente na área política para a política nacional? Olha, o analfabetismo é um pecado dos governantes, né? Porque precisam exatamente trabalhar incessantemente, não se tira assim com facilidade, mas é possível minimizar. Eu tenho orgulho de dizer que quando fui secretário nós reduzimos bastante o analfabetismo, mas não acabamos. O analfabetismo sempre tem, mesmo nos países mais desenvolvidos tem algumas pessoas, mas o número de Alagoas é muito grande, mas já se reduziu bastante, já ações educativas têm sido feitas também pelos últimos governos com relação a isso, cada um dando a sua contribuição. Quanto ao protagonismo de Alagoas no cenário histórico, político, nacional, é uma realidade incontestável, né? Alagoas, ela tem sido, assim, um ator muito forte no palco da política brasileira, no palco da cultura brasileira, pelos seus nomes, não são nomes, e são muitos, são dezenas, são centenas de nomes famosos, né? Que não apenas na política, é um protagonismo político também. Nós temos agora o presidente da Câmara Federal, nós tivemos o Aldo Rebelo, que é um grande nome da cultura e da política, né? Que infelizmente não está na política hoje, mas é uma pessoa de muita credibilidade e de muita participação na vida nacional. Já tivemos 3 presidentes da República. Deu 3 presidentes da República, né? Então é um protagonismo. E talvez por isso a gente tenha sido sempre olhado com um certo desdém por alguns setores, como o laboratório da sociologia e tal, aquela coisa. O que acontece em Alagoas, acontece em todos os estados do Brasil, sem exceção.
sem exceção, inclusive o do Sul Maravilha, inclusive os que têm exatamente estados fortes economicamente. Alagoas, o que tem de ruim em Alagoas tem em todos os estados, mas Alagoas é mais visto como uma vitrine negativa, muitas vezes, em função do seu tamanho e do seu protagonismo, porque Alagoas tem exatamente na ribalta da política nacional, da cultura nacional, dado uma contribuição extraordinária nesses setores. Então, talvez por isso um pouco de rivalidade, porque a construção do Brasil, né, ela sempre foi feita, não apenas na República, mas também na monarquia, também na colônia, com a participação alagoana, Guerra Holandesa. A gente nem se lembra que aqui foi palco, né, da Guerra do Açúcar aqui, fortemente, a gente só se lembra de Pernambuco, a Bahia. Então, são estados mais fortes, mais poderosos, que têm esse olhar privilegiado para o espectador. Mas Alagoas, ela é uma estrela radiosa que brilha exatamente no cenário cultural e dentro da história do Brasil como um dos estados gigantes pela sua participação. Mas, voltando à questão, professor, qual seria a explicação para isso? Um estado tão pequeno, olha, a gente tem que ver o seguinte, veja bem, a história do Paraná, que é um estado rico, um estado poderoso, é um estado economicamente fortíssimo, mas o Paraná, ele veio ser colonizado muito depois, ele tem uma participação hoje, é um estado pujante. Eu estou falando do Paraná como exemplo, né? Aí você tem Alagoas, um estado que nasceu muito antes do Paraná, né? O Paraná era uma rota de tropeiros, hoje é um estado extraordinariamente rico, né? Que tem sua cultura também, tem coisas maravilhosas. Jaime Lerner, né? Que foi que faleceu recentemente, né? Que foi uma contribuição brasileira para o mundo de ordenamento urbano, né? Mas a história do Paraná não é igual a de Alagoas. A de Alagoas é mais rica. Por quê? Porque Alagoas é mais antiga. Alagoas nasceu com o Brasil. O Brasil se centrava não no Centro-Sul, nem no Paraná, nem no Rio Grande do Sul, nem no Santa Catarina. Ele nasceu aqui no Nordeste. E aqui, exatamente, Alagoas era parte de Pernambuco, a parte sul de Pernambuco, que teve destaque em todos os momentos cruciais do Brasil colônia e continuou na época da República e na República Velha, na República Nova, com uma contribuição muito grande. Se você vê a história do Brasil, você sempre vê a presença alagoana em todos os na Guerra do Paraguai, né, na questão das endemias, na questão das insurreições, né, das insurreições que tiveram no primeiro reinado, né, em todos esses, do quebra-quilos, né, da Confederação do Equador, isso tudo nasceu aqui em Alagoas. A própria 1817 foi em função da Revolução Pernambucana, que é muito exaltada, como a Revolução Baiana, dos alfaiates, etc. E Alagoas, por ser menor, muitas vezes se esquece, como na Guerra do Açúcar, em que Alagoas teve papel proeminente, inclusive com o Domingos Fernando Calabar, né, essa figura injustiçada da historiografia nacional, e isso se passa despercebido. Então, há um pouco de rivalidade. Quem não é o maior tem que ser o melhor. Esse é o que eu acho. Ok, muito obrigado ao professor Douglas Aprate Tenório pela sua participação aqui nessa entrevista em Conjuntura. Lembrando que a Feira Literária do Pontal da Barra começa nesta quarta-feira e vai até a sexta-feira com uma vasta programação na área de cultura, folclore, economia e debates da comunidade. Oficinas, shows. Isso, muita música, tudo isso. Artesanato, etc. E o mais importante de tudo é que o acesso é totalmente gratuito, é só chegar e participar. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o Eutímio Brandão Júnior, ele que é presidente da Abrazel de Alagoas.